Fala pessoal, beleza? Nós estamos aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre alguns pacotes do governo federal, propostas, né, do presidente Jair Bolsonaro, e que tem promovido aí algumas esperanças, né, de fato, de um Brasil que parece realmente estar caminhando para o crescimento dentro dos projetos que nós imaginamos, né? Aqui comigo o amigo Guilherme. Boa noite a todos aí, pessoal, tudo bom? Meu nome é Xavier. Nós estamos gravando esse vídeo para a página... Folha Política com os Guará. Exatamente, é uma página que vai começar a tratar das questões políticas nacionais e principalmente as políticas locais da nossa cidade. Uma página voltada para o pensamento da direita e... bola para frente, vamos aí tecer alguns comentários sobre esses benefícios e alguns pacotes do governo. O amigo Guilherme, como domina melhor o tema relacionado à economia e ao Pacto Federativo, vai aí explicar para a gente do que se trata esse pacote, quais os benefícios que ele pode proporcionar, lembrando que já foi encaminhado, né, pelo o presidente também, a proposta da redução dos municípios aí, e tudo isso faz parte dessa economia que será gerada caso tudo isso seja aprovado, né? Guilherme? Bom, a questão do Pacto Federativo é muito bom ser falada porque muita gente ainda, até quando você fala em termos de conservadores, em termos de direita, muita gente ainda não entende muito bem o que seja Pacto Federativo, né? Você tem, por exemplo, no caso, o Brasil, que ele é um país continental, um país muito grande, e diferentemente de outros países, até países europeus que são muito pequenos, países como o Brasil, China, Estados Unidos, principalmente os Estados Unidos, eles são divididos, tem umas subdivisões, vamos dizer assim, que são os estados no caso. Então quando se fala pacto federativo, é o pacto feito pela União, né? No caso nós temos os entes federados, que é o município, a União, os estados e o Distrito Federal. E a União, ela vem convergir dentre todos os entes federados o poder maior da nação. Então você tem esses estados, que a princípio deveria se ter uma maior autonomia, e ela vem convergir esses estados numa união federativa, e a União ela tem que prestar os serviços de representação diplomática, defesa do território e a garantia da lei e da ordem para todo o país. Você pega, por exemplo, o caso dos Estados Unidos, como lá, né, quando surgiu a República Americana em 1776, veio aí junto esse pacto federativo formando uma grande nação. Eles eram colônias que viraram os estados e eles falaram, bom, nós vamos ter autonomia, cada estado, cada município vai ter as suas leis, vai ter as suas regras, os municípios vão cuidar da infraestrutura, vão cuidar de educação e saúde, os estados vão cuidar de uma legislação, tanto é que você pega os Estados Unidos, eles têm legislações diferentes, e o que a União ela só vai poder fazer, no caso, né, o governo federal americano ele só vai poder fazer, no caso, aquilo que foi delimitado. Tanto é que a Constituição americana é muito pequenininha, porque a autonomia está para os estados e para os municípios, né? Então, você tem uma clara separação nos Estados Unidos entre o chefe de estado e o chefe de governo. O chefe de estado é o representante americano, né, onde ele converge ali nele os anseios, a pujança da nação americana, ela converge na pessoa do presidente, que vai representar essa nação, ou seja, o chefe de estado dos Estados Unidos, e os chefes de governo são os governadores dos estados. Então eles têm autonomia para poder fazer a constituição dos estados, fazer a legislação, você tem leis diferentes. Quando você fala, por exemplo, em porte de armas, em você andar para a rua armado, depende do estado que você está falando. Alguns estados pode, outros não. A questão da pena de morte, alguns estados possuem, outros estados não possuem. Tributação, tem tributação de um estado que é diferente da tributação de outro. Então eles acaba gerando também uma concorrência sadia muito boa para melhorar a economia do país como um todo, né? E no Brasil isso foi feito diferente, né? No Brasil o que aconteceu? Você teve na República, nós tínhamos no Império, apesar de ser um governo que era um império, né? Era uma das constituições mais liberais que tinha no mundo para a época. Até porque no Império se tinha
a noção do federalismo, né? Isso. Ocorria o federalismo. Já tinha uma espécie de até federalismo. porque se você estudar o próprio conselheiro Rodrigues Alves, você vai ver que ali no final do século XIX, né, ainda finalzinho do Império, ele é nomeado, por exemplo, presidente de São Paulo, né? Isso. Porque, na verdade, as províncias, aqueles não eram governadores, eles eram considerados como se fossem presidentes ali daquelas províncias que tinha que estava sob a tutela do Império, né? Então, a grosso modo, para entender, é uma autonomia absurda que é dada, portanto, hoje aos estados. É claro que esse processo de transição hoje ele não é tão simples, porque você aumenta o poder financeiro dos estados dentro do Pacto Federativo, não só dos estados, mas dos municípios pertencentes àquele estado, mas você precisa criar mecanismos pelos quais os administradores vão trabalhar em cima desse dinheiro, né? Então, não é necessariamente uma questão de transição para o Pacto Federativo, mas também uma questão de reforma do próprio sistema. É toda uma engenharia do Estado, né? Por exemplo, você pega os Estados Unidos, até a Inglaterra também, se não me engano, possui um termo chamado accountability, né? Eles têm essa transparência. Aqui a gente vai precisar disso aí, e a população também ser mais atuante com esse novo recurso que vai estar nos municípios e nos estados. Então, quando você tinha o Império Brasileiro, você tinha uma Constituição que, a grosso modo, ela era uma Constituição liberal. Você tinha, de certa forma, uma economia liberal, um livre comércio, um livre mercado. Nós éramos a quarta economia do mundo. Era o nono maior império de toda a história da humanidade. E quando houve o golpe da República... E o único império da América Latina. Isso, o único império da América Latina. E quando houve o golpe de 1889, que foi tirou-se do poder, no caso, Dom Pedro II, e assumiu o Deodoro da Fonseca, nós deixamos de ser o império para nos tornarmos os Estados Unidos do Brasil. Inclusive, assim, tirando aquilo que era a nossa história para tentar copiar algo que vinha dos Estados Unidos. Mas se naquela época eu tivesse ainda feito uma cópia correta, que já seria muito ruim, porque a gente já tinha uma Constituição liberal e já tinha, de certa forma, um federalismo dentro do Império. Mas se eles tivessem copiado o bom do federalismo da República Americana, que era o federalismo, a nossa economia seria completamente diferente. Mas não foi isso que aconteceu. Essa federação foi uma federação às avessas, ou seja, criou-se uma pirâmide tributária ao contrário, onde a maior parte dos recursos passou a ficar no governo federal e assim que ia para a base diminuía. A primeira Constituição ainda não era tão centralizadora, né, como essa que nós temos hoje, mas ela durou muito pouco, porque quando acontece em 1929, assume o Júlio Prestes o caso, tem todo aquele problema no Brasil e acaba tendo um novo golpe. Né? E nesse novo golpe, o Getúlio Vargas assume. Depois, em 1937, ele dá um novo golpe no país, onde ele institui a polaca. E quando ele institui a polaca, ele copia o modelo fascista que vem lá da Europa. Então ele faz claramente um governo fascista no Brasil. Ele proíbe as bandeiras de todos os estados, ele acaba com o sistema de federação, centraliza todo o poder no governo federal, centraliza toda a direção do país no governo federal, adota uma economia dirigista, adota o nacional desenvolvimentismo, que a curto prazo ele pode dar um resultado, mas a longo prazo ele é catastrófico para toda e qualquer nação. E surge também dentro do governo getulista os integralistas. Isso. Que se você for estudar, inclusive, a própria iconografia simbólica, eles se apropriam de toda a simbologia nazista. Nazista e fascista. E fascista, né? Para poder disseminar o pensamento integralista, né? Aqui em Guaratinguetá, por exemplo, foi um dos últimos redutos monarquistas da história, pelo menos nesse trecho paulistano, e a luta contra os ideais integralistas aqui era gigantesca. Inclusive, ela ocorria de forma pela imprensa do jornal O Paraíba, que era um órgão conservador fundado pelo grupo conservador. E nesse momento, quando o Getúlio Vargas ele faz isso, né, ele manda queimar as bandeiras de todos os estados, ele proíbe que se fale outros idiomas no Brasil. No caso, a nossa formação ela é primordialmente formada por portugueses,
mas nós temos outros dois grupos também que integram o povo brasileiro, que é o italiano, que hoje são 30 milhões de descendentes diretos de italianos e 7 milhões de descendentes diretos de alemães e austríacos. Isso vem por causa do estímulo aos austríacos virem para o Brasil e aos alemães por causa da nossa imperatriz, a Leopoldina, que era austríaca, né, no caso da Casa de Habsburgo. Então, ele proíbe, simplesmente adota uma política fascista de perseguição a outras culturas, de perseguição a outros povos, a adoção de um governo centralizador e perseguição aos seus opositores. E esse modelo fascista que foi criado na época de Estado e de economia no Brasil, ele persistiu. Porque depois que saiu, em 1945, saiu Getúlio Vargas, não foi adotado um novo modelo de Estado para acabar com isso que havia sido feito na ditadura. Depois, quando entra o João Goulart, ele começa a querer, ele se utiliza desse poder para começar a fazer as reformas de base, que iria transformar o Brasil no comunismo. Ele sai, ele é deposto pelo Congresso Nacional, entra os governos militares, só que os governos militares, pela formação positivista também, acabam que, de certa forma, dando continuidade a esse modelo. Deram continuidade a esse modelo. Assim que sai o governo militar, vem os governos de centro, que também não fazem nada para mudar isso. Vem depois o governo social-democrata e, por último, o governo socialista, aí com a era petista. Eles não só não mudaram esse modelo de Estado brasileiro, como eles aumentaram. Então, nesses anos, nós vimos acontecer no Brasil o aumento da carga tributária, o aumento da máquina pública, o inchaço do número de funcionários públicos, seja por concurso ou seja por cargos comissionados, ou seja, todo o aparelhamento institucional que também ocorreu, né? E você vê que por uma economia saudável isso é muito ruim. Você concentrou a maior parte dos recursos durante todo esse tempo no governo federal, uma pequena parte nos estados e uma ínfima parte nos municípios. O que acontece por causa disso? 60% dos municípios hoje no Brasil estão quebrados, não conseguem sair. Então tudo aquilo que é demanda da população, saneamento básico, hoje que 50% do país não tem saneamento básico, isso é um absurdo, não consegue fazer porque falta dinheiro. Você também não consegue dar iluminação, você não consegue pavimentar as ruas, você não consegue fazer padronização das calçadas. Calçadas serve para tudo, menos para você andar. Cresce mato, cresce árvore, fica horrível e não serve, ela não tem a função dela. Né? Você não consegue oferecer uma infraestrutura melhor porque falta dinheiro. Você também não consegue oferecer uma saúde, uma educação melhor também. Às vezes, em alguns lugares falta infraestrutura para a escola porque o município também não tem dinheiro. Então, todo esse problema é causado por causa dessa centralização de recursos que houve nos governos anteriores e que não veio só dos governos anteriores, veio lá de trás, desde a proclamação do golpe da República e que foi feito um novo modelo de Estado a partir de 1937. Né? E hoje um governo que vem com uma proposta conservadora nos costumes, mais de certa forma política, liberal na economia, ele vem justamente resgatar isso para que nós possamos futuramente nos tornarmos uma nação grande, uma nação poderosa, uma nação rica, certo? Porque muito se fala em grande economia, na época do PT tinha grande economia. Tem uma grande diferença em você ser uma potência mundial e você ter índice de desenvolvimento humano. Tá? Você vê países europeus com uma economia ínfima, mas tem índice de desenvolvimento humano. E esse índice ele só é possível quando você tem dinheiro para investir naquilo que é necessário, naquilo que é primordial, que é saúde, infraestrutura, educação, conseguir fazer toda a infraestrutura necessária para o desenvolvimento saudável dos municípios. E hoje o que acontece? Você pega, por exemplo, o estado de São Paulo, até um tempo atrás era o estado de São Paulo e Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro, aí, por causa dos problemas da crise interna que ele passou, ele está quebrado. Mas até então, São Paulo e Rio de Janeiro sozinhos, eles tinham a obrigação de financiar 23 estados brasileiros. E o que isso acontece? O que isso acarreta? Você pega dinheiro daqui, manda a maior parte para o governo federal, dinheiro que podia estar no estado de São Paulo. O estado de São Paulo é como se fosse um país, isso aqui é riquíssimo. Nós poderíamos ter uma infraestrutura, uma qualidade de vida espetacular, mas a maior parte desse recurso vai para a União. E a União pega esse dinheiro e faz transferência para estados, muitas vezes, na maioria das vezes, os estados nordestinos. E o que acontece? Você pega, por exemplo, um município que não tem um PIB, que não tem uma certa renda, o prefeito ele pouco importa se ele vai estimular o crescimento desse município, se ele vai estimular a geração de emprego, porque o dinheiro da máquina pública ele já é garantido pelo governo federal.
Ou seja, o dinheiro que vem para sustentar o prefeito, o vice-prefeito, os vereadores, os assessores e toda a máquina pública desses municípios, ela não vem sobre o recolhimento tributário daquele município, sobre o PIB daquele município. Ela vem do governo federal. Então você pega cidades onde a maior parte dos trabalhadores vem da prefeitura, a maior parte das pessoas trabalham na prefeitura. Ou seja, você não tem renda. E a gente precisa lembrar que o Estado não gera renda, o Estado não cria emprego. Quem gera renda e cria emprego é o mercado, é a atividade empreendedora. A pessoa, quando ela assume o risco da atividade empreendedora, de abrir um negócio, de demandar tempo, de demandar técnica, conhecimento, certo? Ela está se propondo com o seu dinheiro a investir para poder gerar emprego. Ela gera emprego. O Estado, o máximo que ele vai fazer é fazer uma tributação, recolher dinheiro, recolher imposto, né, que é dinheiro que vai para a máquina pública, para ser revertido naquilo que é básico, naquilo que é essencial na sociedade, e que hoje não acontece. E é um recolhimento que, a grosso modo, a sua parcela mais bruta acaba não ficando tanto nos municípios quanto no próprio Estado. Isso, hoje exatamente. Nós temos estados que estão literalmente quebrados, o estado do Rio de Janeiro, por exemplo, e demais outros estados que, somando os seus dividendos com o governo federal, chega a números estratosféricos. E, obviamente, isso acaba interferindo dentro dos municípios, porque se o estado está quebrado, o repasse municipal acaba não ocorrendo. Você já tem uma administração de uma arrecadação que seria em tese boa. Por exemplo, você pega Guaratinguetá, uma cidade que chega nas suas arrecadações na casa dos 300 e tantos, que em termos de retorno para o município seria interessantíssimo, mas acaba sendo levado pelo Estado, e esse dinheiro que também não fica, acaba não ficando no Estado. Não fica. Vai para todo o recolhimento da União, o que é lamentável também. É absurdo, né? É o que nós precisamos, então, a grosso modo, somado ao Pacto Federativo, é justamente criar essa dinâmica de administração das arrecadações municipais, automaticamente as estaduais e por aí vai. Vale lembrar, e aí é uma questão até mais simples e plural de se compreender, é a migração em massa que acontece dos nordestinos para o sudeste. Exatamente. Entendeu? Por que há essa migração em massa? Justamente pelo poder aquisitivo estadual. E a falta de infraestrutura que não tem, né, nos estados nordestinos. Então o Pacto Federativo vai corrigir isso também. Né? Isso é um benefício gigantesco. Né? Claro que o Guilherme está aqui também pode até testificar isso. Não é um benefício a curto prazo. É a longo prazo. É a longuíssimos prazos até, diga-se de passagem, porque há todo um reajuste fiscal de déficit que já é computado pelos municípios e os estados para poder se adequar à questão federativa. Há muitos recursos que são capitaneados pelos municípios que terão que passar por uma nova revisão dentro do Pacto Federativo, como, por exemplo, repasses do turismo, e outros repasses a mais que são feitos aí para os municípios, repasses culturais e afins, que vão precisar necessariamente ser analisados dentro da proposta do novo Pacto Federativo, e até para ver como que é essa capitaneação aí, né? Ou melhor dizendo, captação desses recursos pelos municípios, né? Recursos do DAD, enfim, vai ser, na verdade, gente, resumindo para vocês, um verdadeiro pente fino que o governo está propondo, e que vai pegar muita gente aí que tem feito do Estado essa grande máquina de desvio de verbas, de dinheiro, etc. O Pacto Federativo vai corrigir isso. E o que acontece hoje? Você tem, por exemplo, o município, ele pega o seu tributo, manda para o Estado, manda para o governo federal, e depois, para ele precisar fazer uma reforma numa escola, para ele poder fazer uma ponte, para ele poder fazer qualquer tipo de obra pública, pegar de volta. Aí você tem que pegar um vereador, ele tem que sair daqui, ele tem que ir no governo federal mendigar por aquela verba. E a gente sabe que as coisas não vêm de graça, nem de graça nem injeção na testa, isso não existe.
para ele conseguir essa verba, ele tem que cair no jogo político. Captação aquela questão de coligação. É um termo que a gente usa, é captação por coalizão. Por coalizão, então, exatamente. Você tem o benefício da captação do recurso, que é legal, mas aparelhado a um dispositivo legal, você tem a ferramenta da coalizão. Então, por exemplo, quando vem deputados da região e de fora aqui em Guaratinguetá falam, olha, trouxemos R$1 milhão para Santa Casa, trouxemos R$500 mil para a reforma do novo centro de saúde. Pode saber que é um acordo de coalizão que sempre está sendo... vem. E isso faz parte do jogo da velha política. Então as pessoas falam, somos contra a corrupção. Não, tá errado. Não é ser contra a corrupção. Se o federalismo... Você tem que ser contra o que causa corrupção. O que causa corrupção? É a máquina pública, é a estrutura da máquina pública que gera corrupção. Quando você mudar o Pacto Federativo, que vem com essa proposta do governo, atrelado à reforma tributária, que vai descentralizar os recursos, que vai diminuir a carga tributária e concentrar a maior parte dos tributos nos estados e municípios, você democratiza o processo político. Porque agora, hoje em dia, por exemplo, estamos com um problema na educação. Aí você chega e vai falar com o prefeito vai falar, bom, mas isso não depende só de mim, isso depende do estado. Mas se você for falar com o governador, ele fala também que depende do governo federal, porque é tripartite. Você tem a saúde e educação é tripartite, ou seja, depende do estado, do município e da União, e do governo federal. Então isso é absurdo. Agora, quando você muda isso e começa também a mudar o que vai ser falado futuramente, ainda não está se cogitando muito, ventilando muito na mídia, mas o que o Ministério da Educação e outros ministérios já têm falado é que precisa começar a transferir a competência de algumas atividades para os municípios e para os estados. Então, quando tiver um problema na saúde, tiver um problema na educação, a população cerca a casa do prefeito e fala assim, estamos com esse problema, vai resolver ou não vai? Não vai, impeachment, tira o prefeito, tira se for um problema a nível estadual, tira o governador, porque daí você traz mais para perto das pessoas o poder da decisão, o poder de mudar as coisas. Hoje, como está, você muito pouco consegue fazer, porque a maior parte das coisas não é responsabilidade do município. Então você pega coisas absurdas, por exemplo, uma estrada, mas você tem uma estrada estadual. Você tem, por exemplo, coisas que podem ser privatizadas e colocadas aí para atividade privada tirar proveito disso. Mas você tem muitas coisas dentro do município, dentro da esfera municipal, que acaba sendo competência ou estadual ou federal. Não, ela tem que ser de competência municipal. Infraestrutura tem que ser municipal, educação tem que ser municipal. Saúde tem que ser municipal, você resolve a nível municipal, onde está a população. Por exemplo, a gente tem um quadro clássico aqui no município, que é o prédio do Flamínio Lessa. Extinta escola Flamínio Lessa. Para quem sabe, é um prédio magnífico, histórico, uma construção maravilhosa, mas é um prédio do Estado dentro do município. E que hoje está na mão do Estado, e é o Estado que vai decidir o que se faz com o prédio. Então o município não pode usar para uma escola, o município não pode usar para criar uma instituição de estudo, não pode usar para, sei lá, abrir algum centro de saúde, enfim, não pode, porque é um prédio do Estado que está dentro do município. Era o que acontecia, por exemplo, com a estação ferroviária, que é um prédio lindíssimo, que houve ali uma certa permuta, assim, vamos dizer, e a coisa acontece, o prédio é restaurado, tem atividades e afins. Então essa relação município-estado dentro do Pacto Federativo muda e muito. Acontece que nós estamos tratando de dois assuntos, um é o Pacto Federativo e o outro é a redução dos municípios, mas que estão totalmente interligados. É porque está dentro do mesmo pacote, da reforma administrativa. Exatamente. Então, assim, quando você tem uma redução dos municípios, aí vale desmistificar toda essa monstruosidade que tem sido falada, que vão sumir os municípios humanos. Gente, não se trata disso. Vão passar avião lá e vão jogar bomba nos municípios. Se trata de jurisdição, é somente isso. Então você tem, por exemplo, na nossa região, a cidade de Putim, que não tem um hospital e que recorre a Aparecida, Guaratinguetá e afins, simplesmente ela vai ser anexada em termos de distrital dentro das ações e atividades do executivo vamos dizer assim, daquela comarca. É basicamente isso. Então você tem, você reduz número de prefeitos, número de vice-prefeitos, número de vereadores, de assessores, inúmeras secretarias,
Isso em termos de arrecadação, porque é importante que se diga, se nós estamos falando de uma redução gigantesca de prefeitos, vice-prefeitos, secretários, assessores e afins dentro desses municípios que serão acoplados aí às cidades maiores, não se trata de um dinheiro que o governo vai lá simplesmente vai pegar. O Pacto Federativo vai dizer que essa economia a ser feita, ela passa a ser usada no próprio Exatamente, município. no próprio município. Entendeu? Então, o governo, sinto informar aos antes, está fazendo um trabalho digno de um jogo de xadrez. É um trabalho espetacular. Espetacular. Né? Então, está fechando todas as brechas e trabalhando de forma inteligentíssima dentro do Pacto Federativo e a redução dos municípios. Agora, o que é importante a gente fazer é um recorte de que todas essas reformas elas estão juntas, né? Elas necessariamente estão juntas. É a reforma tributária, é a reforma, de certa forma, também da Previdência, que já passou, que é parte do processo. A reforma tributária, a reforma administrativa, que é o Pacto Federativo, e as concessões e privatizações que têm sido feitas, muito bem feitas pelo ministro da Infraestrutura, e os processos de privatizações que vão começar ainda, né? Parece que a meta são cerca de 90 empresas a priori que deverão ser privatizadas, mas a intenção é que privatizem tudo, porque o Estado não é competente para ser empreendedor, o Estado não se presta a isso. E eu vou falar mais, imagina você, chega um amigo para você, ele fala assim, o seguinte, me dá o seu dinheiro, vem ser meu sócio. Aí você fala, não, eu não quero, não, mas você vai ser. Ele coage você e fala, você vai ser meu sócio. Aí essa empresa começa a dar lucro. Mas esse dinheiro não vem para você. Esse dinheiro vai para ele. Agora, se ela der prejuízo, você paga. Olha que negócio ruim. É isso que o Estado faz com você. Sabe como é que é o nome disso? Você é otário de querer... não, é nossa, é sua. Então aparece lá na Petrobras, aparece em alguma empresa pública, coloca assim, ó, vim reivindicar porque isso aqui é meu. Não é seu, não é seu. Vim pegar os meus lucros, meus dividendos, não é seu. Não é seu. Infelizmente, o que acontece? Esse dinheiro, se ainda fosse revertido para os municípios, que é o que o Paulo Guedes está fazendo agora com o leilão dos royalties do petróleo para ser transferido parte desse recurso para os municípios, isso não é feito. Esse dinheiro ele provavelmente vai para o Estado e ele sempre para aí em algum paraíso fiscal fora do Brasil. É isso que se presta às empresas públicas. Então o Estado, num Estado ideal, você teria municípios cuidando de saúde, educação e infraestrutura, o Estado cuidando da legislação, ou seja, de justiça e segurança, no caso a polícia, e a União prestando um serviço de representação diplomática, segurança nacional e defesa nacional. Acabou. Isso seria o ideal. Agora no Brasil, você tem a maior parte das competências no governo federal, a maior parte dos recursos no governo federal, a maior parte do poder no governo federal, e ainda você tem o governo, além de empresas públicas e sociedade de economia mista, ele ainda tem, vamos dizer assim, toda uma gama de aparelhamento estatal. Então você tem, por exemplo, hoje muitos ministérios, até tempo atrás você tinha 39 ministérios, a intenção era aumentar ainda se fosse o governo Haddad, agora já foi feita uma redução, se não me engano é 20 agora, né? E diz o governo que ainda pretende chegar a 15 futuramente. Então você tem o Estado, que ele cuida de muitas competências, muitas coisas que poderiam ser privatizadas, ele não privatiza, ele quer fazer e ainda quer ser empreendedor. Ele quer ter empresa. O seu dinheiro, o dinheiro que você paga para ele investir em saúde, segurança e infraestrutura, ele usa esse dinheiro para poder fazer atividade empresarial. Só que o Estado ele não se presta a isso, ele não tem essa visão empreendedora. Caso disso é ver a Venezuela. Você vê a Venezuela, um país que era riquíssimo, mas eles adotaram um modelo de economia socialista, se fecharam, começaram a fazer controle de preço, controle de salário, estatização de empresas. E óbvio, o Estado ele não tem, como dizia o Adam Smith, a mão invisível do mercado. O mercado ele consegue se autorregular, o Estado ele não consegue prever isso. Então eles mantiveram uma economia fechada, com uma única matriz econômica, ou seja, em vez de diversificar a economia, mantiveram ela presa apenas ao petróleo. A hora que veio a crise, é claro que a economia venezuelana acabou, foi pro saco, porque não tem como. Em resumo, o que a escola de Chicago diz controlou o preço, quebra. Não tem como, isso não funciona.
Entendeu? Então, você percebe aí que muita gente da esquerda vem querer falar para você, não, você não pode ser a favor da privatização porque vão vender o que é nosso. Seu o caramba, não é seu. Não é seu. Entenda isso, não é seu. É dinheiro seu que está sendo usado para financiar uma estrutura da qual você não será beneficiado. É simples. Esse dinheiro não é seu, o dinheiro é seu, mas esse recurso, esses dividendos, eles não vão para você. Eles não são investidos em você, em capital humano, certo? Então tem que parar, tirar isso da cabeça de que não se pode privatizar porque vai esfacelar o Estado. Porque a gente não vai ter mais um Estado forte. Imagina, o que é um Estado forte? É um Estado que atua naquilo que ele deve atuar. Hoje o Brasil é um Estado grande, mas ele não é um Estado forte. Agora nós estamos com a proposta de nos tornarmos um Estado forte, um Estado soberano que defende o seu povo e que defende o seu território de interesses internacionais, mas ao mesmo tempo estando diminuindo a máquina pública e conseguindo ter um poder maior de dissuasão e de mostrar para o mundo, nós somos um país e um povo soberano. O Brasil não é um país sem governo, o Brasil não é um país sem povo. Nós temos um povo, nós temos uma história e nós somos soberanos. Porque até então eles entravam aqui no Brasil, havia ONGs clandestinamente, tem muitas empresas europeias, no caso, que entram na Amazônia para poder tirar parte da nossa flora para usar para poder fazer cosmético. Fazem exploração clandestina no nosso subsolo para tirar minérios e exportam e tiram isso daqui, certo? Mas isso vai acabar. Mas vai acabar, não vai poder mais explorar? Não, vai ter uma exploração, mas vai ser de forma correta, certo? Não vai ser feito dessa forma. Uma coisa é você conceder, o Estado conceder para que as pessoas, para que as empresas, para que os brasileiros explorem a sua terra e ganhem dinheiro com isso, o que é maravilhoso. Outra coisa é você ter o seu país, o seu território sendo tirado de você, empresas e governos de fora tomando parte do Estado e do território brasileiro e nada disso vindo para benefício do povo brasileiro, que são coisas completamente diferentes. Porque muita gente ainda, até conservadores, confundem, a China quer investir no Brasil. Deixa investir, o cara quer investir em infraestrutura. O que o Paulo Guedes falou, amanhã você brigar com o chinês não vai catar a ferrovia, não vai catar o prédio, o arranha-céu, colocar nas costas e vai embora daqui. Ele não vai fazer isso. Então a Rússia, a China, a Índia, o Japão, a África, a Europa, os Estados Unidos, deixem eles investir muito no Brasil. Porque eles trazendo dinheiro para cá, eles geram infraestrutura, gera renda, gera emprego, gera arrecadação, melhora a nossa infraestrutura, melhora a nossa qualidade de vida. Aí tem muita gente que vai falar, mas você vai quebrar a economia nacional. Tá, você tem um cara, ele quer abrir uma empresa, ele precisa de uma máquina para poder fazer uma indústria. Mas sabe por que ele não vai comprar? Sabe por que ele não vai abrir a empresa? Porque a hora que ele for comprar a máquina vem da Europa, então ela é taxada, porque ela não pode entrar no Brasil, porque é taxação. Ué, então como é que ele vai desenvolver a empresa aqui no Brasil? Deixa vir para cá. Quando você vem e traz empresa de fora para cá, eles têm que trazer mão de obra, ou eles têm que formar. E se eles têm que formar mão de obra aqui, ele vai pegar brasileiro e dar qualificação. E mais para frente, esse brasileiro com qualificação vai e se ele não tiver mais na empresa, ele consegue tocar um negócio, abrir um negócio e gerar tecnologia. Caso disso, aqui em Guaratinguetá, veio para cá uma empresa, a AGC, que é uma empresa de vidro, se eu não me engano, a primeira no Brasil a se instalar aqui no Brasil. Ela é japonesa ou chinesa, né? Japonesa. Acho que é japonesa, se eu não me engano. E ela veio pra cá e oferece cursos, ela forma pessoas lá. Daqui a amanhã ou depois você vai ter uma geração de pessoas formadas, com capacidade de desenvolver, mexer com essa tecnologia, coisa que não tinha no Brasil. Então nós temos que abrir o nosso mercado para essas empresas virem. Porque elas vêm, elas geram emprego, arrecadação e renda e formam pessoas com essas tecnologias que elas trabalham lá fora. E isso é muito importante para a nossa economia. Exatamente. Bom, pessoal, acho que a gente já está caminhando para o encerramento. 30 minutos de vídeo. Fica aqui o nosso convite para vocês. Nós no movimento estamos iniciando um curso que não é basicamente um curso, mas serão reuniões mensais, onde nós vamos tratar não só desses assuntos em relação à economia e propostas do governo e afins, mas também temas como filosofia, direito, história, antropologia, obviamente tudo voltado dentro dos teóricos e pensadores da direita, do qual nós também defendemos, né? O Folha Política se presta a debater política local e nacional e também ser um dos braços do movimento conservador na cidade de Guaratinguetá. Se o Guilherme quiser falar um pouquinho mais sobre os nossos encontros, os projetos que nós temos à frente, e espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que é a proposta inicial daquilo que nós vamos
fazer e com mais frequência aí, e também frequente aí os nossos encontros / cursos que nós vamos começar a realizar aqui. A gente sabe hoje a dificuldade, né, de muitas pessoas para poder ter acesso a algum tipo de informação. Eu falo no caso porque às vezes a gente quer estudar, eu falo por mim, né, você quer estudar, você às vezes recorre a livros. E livros muitas vezes são muito caros, tudo. Você vai pegar na internet e para poder comprar, às vezes você vai pegar um e-book acaba sendo mais barato, mas eu por causa da vista sempre preferi o livro físico, né? E muita gente acaba não estudando exatamente por causa do preço, do custo de você estudar. Então a gente quer trazer algumas aulas para as pessoas a priori, de forma mais gratuita, vamos dizer assim. Aqui em Guaratinguetá, vamos promover alguns encontros aqui, como os temas que ele falou mesmo, né? Economia, filosofia, história. Dentro da economia dá para falar também sobre um pouco de administração, dá para poder falar um pouco sobre a questão empreendedora, sobre a questão financeira, que também é muito importante, mas sempre contextualizando dentro do cenário ao qual nós estamos inseridos atualmente e dentro do pensamento da direita conservadora, né? E eu acho que assim, muito se fala sobre combater a esquerda, combater o pensamento da esquerda, o marxismo cultural, que é muito forte no país e que isso não veio de ontem, não veio de 1964, não veio de 1935, não veio de 1917, que foi a primeira revolução, mas isso já veio desde as revoluções que estavam acontecendo na Europa, e eles vinham para cá, pessoas já vinham para cá desde o final do século XIX com essa mentalidade para começar a formação aí futura de uma esquerda. Então o conhecimento ele é a maior arma que nós temos para combater o nosso inimigo. Visto que no Chile, eles um país extremamente desenvolvido, tem uma economia maravilhosa, mas pela falta da base de um pensamento conservador, o qual, como nós temos hoje, está nascendo no Brasil, agora a economia deles, o país deles está sendo depenado pelo Foro de São Paulo, que é o maior inimigo do Brasil. É uma associação terrorista, é uma associação narcotraficante que visa a implantação do comunismo em toda a América Latina. E somente estudando muito, com conhecimento, livros, palestras, documentários, buscando conhecimento, é que se pode não cair nesses discursos e não votar em pessoas que estejam alinhadas ao Foro de São Paulo. Recado que nós damos também ao pessoal aqui de Guaratinguetá: abram um olho com quem faz parte do Foro de São Paulo. Tá bom, pessoal? É isso aí, curtam a nossa página Folha Política com os Guará. Periodicamente, assim que a gente puder, a gente vai colocando alguns vídeos lá. Outras pessoas também vão fazer alguns vídeos sobre variados temas aí dentro do pensamento conservador. E vamos junto. A nossa luta é grande, não seria fácil, mas a gente vai conseguir. Esse país ainda vai ser muito grande. Tchau, tchau. Deus abençoe a todos. Deus abençoe o Brasil. Tchau, tchau.